Olá, meus irmãos, paz do Senhor para todos, graças a Deus. Vamos começar mais uma aula do nosso curso de bacharel em teologia e teologia ministerial, dando continuidade à matéria de profetas maiores. Hoje estaremos estudando acerca do profeta Jeremias, porém, estudando assim um livro de Lamentações de Jeremias. Nós falamos na aula passada que Jeremias, ele é um profeta do reino do sul, de Judá, capital do reino do sul, Jerusalém. Logo, o profeta Jeremias, ele profetiza em Jerusalém. Ele profetiza antes do cativeiro babilônico e ele vai presenciar a primeira fase, a primeira invasão babilônica por parte de Nabucodonosor, a segunda invasão e a terceira invasão. Na primeira invasão, Jeremias ele vai presenciar, Nabucodonosor vai vir, vai levar o povo para o cativeiro babilônico, serão levados uma quantidade de aproximadamente entre 9.000 a 10.000 pessoas, incluindo, em primeira instância, a nobreza, o jovem entre 20 anos a 25 anos, irão nessa primeira leva aqueles que nós mais conhecemos, Daniel e seus amigos. O povo não se volta para Deus completamente e Deus permite que depois de um cerco de 18 meses, Jerusalém seja invadida. Então, nesta primeira leva, o templo não será destruído, tá certo? A cidade também não será destruída. Depois, Jeremias continua profetizando, a nação ainda permanece irredutível, mesmo com a primeira invasão por parte dos babilônios. O povo não se volta, torna a dizer, completamente ao Senhor. Então Jeremias, ele continua profetizando, o povo não se rende. Jeremias, ele vai ser considerado o profeta do contra, porque economicamente e politicamente a nação está bem, mas a situação espiritual da nação é lamentável. Aqueles que deveriam fazer a diferença não fez. A monarquia estava corrompida. O sistema profético e sacerdotal corrompido. Então Jeremias é levantado para denunciar os pecados de Judá. E ele é incompreendido e rejeitado e perseguido. Jeremias vai ser preso, Jeremias ele vai ser desacreditado, vão descredibilizar a mensagem de Jeremias. Jeremias ele vai apanhar, Jeremias ele vai sofrer muito para cumprir o ministério que Deus lhe confiou. Então ele vai exercer o ministério em constante perigo. Como o povo não se rende, Nabucodonosor vai invadir novamente Jerusalém, vai levar uma parte do povo novamente para o cativeiro babilônico. Nabucodonosor vai levar os tesouros do templo. E Jeremias ele continua profetizando. Então perceba que Jeremias ele profetiza antes do cativeiro. Ele profetiza e vai presenciar o povo ir na primeira leva. Ele vai presenciar o povo ir na segunda leva. Nesta segunda leva, Deus ele vai levantar um profeta. Veja o amor de Deus e o cuidado de Deus. Mesmo o povo não se voltando para Deus completamente, indo para o cativeiro babilônico, Deus agora levanta o profeta Ezequiel para exercer o ministério
e orientar o povo que estava dentro do cativeiro. Então o povo recebe a orientação de Deus antes do cativeiro, durante o cativeiro. E é interessante que Jeremias, ele não está no cativeiro. Tem pessoas que pregam dizendo que Jeremias, ele estava no cativeiro. Jeremias não é um profeta do cativeiro. Ele vai presenciar as fases. Ele vai ver o povo ir na primeira, na segunda leva, e ver o povo indo na terceira leva. Então, no ano de 586, novamente, 10 anos depois da segunda leva, Nabucodonosor volta novamente, sendo representado de acordo com a profecia de Joel, pelo gafanhoto destruidor. Perceba isso aqui. Ele vai vir e vai destruir completamente a cidade de Jerusalém, vai destruir o templo, a Arca da Aliança, que era símbolo da presença de Deus, ela vai sumir, ninguém sabe aonde ela vai estar. E o que é interessante e precisa estar assim observando é que se cumpre também uma de tantas profecias que profetiza o próprio Jeremias. No capítulo de número 18, Jeremias ele tem a visão, tá certo? Do oleiro trabalhando na olaria, de todo o processo entre trabalhar com barro para fazer o vaso. Quando chega no capítulo de número 19, depois da visão do oleiro trabalhando na olaria com barro, Deus ele dá uma ordem a Jeremias para que Jeremias ele vá no mercado e compre uma botija. E depois Deus dá a ordem a Jeremias que ele jogue com força a botija no chão e a botija vai se espatifar em vários pedaços. É Deus mostrando que como Judá não se arrepende a ele, ela seria completamente destruída pelos babilônios. Então é onde se inicia o livro de Lamentações de Jeremias. Este livro ele é chamado em língua hebraica de Eká, é um livro fúnebre. Por quê? Porque depois que Jerusalém, em 585 a 586, é destruída, Jeremias ele vai olhar o triste estado e a condição lamentável, avassaladora de Jerusalém. Porque vai haver uma carnificina generalizada, a cidade do templo e a arca perdida. E Jeremias vai sentar, vai chorar, vai lamentar, porque dentro da perspectiva de Jeremias, é como se todo o esforço que ele tinha feito para que Judá se voltasse ao Senhor e não acontecesse com Judá tudo que ele está agora presenciando, fosse algo em vão. Mas só que precisamos entender que a parte de Jeremias ele fez. O fato de Judá não se voltar para Deus não indica que o profeta ele não teve êxito no seu ministério. Mas isso vai frustrar Jeremias, porque todo o esforço que ele empregou, todas as perseguições e angústia que ele passou para cumprir o ministério que Deus lhe confiou, gera nele expectativa que a nação voltaria para Deus, mas a nação não volta e o povo vai para o cativeiro babilônico, que é onde começa agora o livro de Lamentações de Jeremias, ok? Então, de acordo com a ordem dos acontecimentos, este livro aí de Lamentações de Jeremias, só um instante.